Amados, vamos ouvir a palavra de Deus agora. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Faremos a leitura de todo o capítulo 1. Peço a sua atenção para a leitura do texto bíblico, para que você possa compreender a palavra de Deus nesta noite. Ok. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho à casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse:
No saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar, meus irmãos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos agora falar com Deus. Ó Deus eterno, nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos aprender. Desejamos crescer espiritualmente. Precisamos da Tua direção para enfrentar o dia a dia, para lidar com as situações que surgem na nossa vida, Senhor. Como o nosso Salvador disse, neste mundo teremos aflições. E muitos de nós, Pai, enfrentamos aflições em nossas vidas. E nós precisamos, ó Deus, da Tua direção. Precisamos de um norte para a nossa vida. Precisamos saber o que fazer, ó Deus, quando os momentos difíceis surgem na nossa vida. A minha oração, Pai, sincera, humilde e com fé, é que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos ajude a entender as verdades espirituais que esse texto tem a nos ensinar e que estas verdades transformem a nossa vida, console nosso coração, traga esperança para a nossa vida e que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados pela Tua palavra. Dependo totalmente de Ti, quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Sei o quanto eu sou falho, imperfeito, limitado e pecador. Careço grandemente, ó Deus, da Tua graça, do Teu poder e da Tua sabedoria. Usa a minha vida, Senhor, e que o Teu povo seja ricamente abençoado pela Tua palavra, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor que concorda com essa oração diga amém e amém. Meus irmãos, como lidar com as tragédias que acontecem na nossa vida? Alguns dias atrás, eu acredito que todos nós aqui vimos os vídeos mostrando aquela cena daquele balão lá em Santa Catarina pegando fogo, pessoas se jogando de uma altura enorme e pessoas caindo juntas após a queima daquele balão. Meus irmãos, imagine se ali estivesse seu filho, seu pai, seu irmão, a sua irmã, um amigo querido. Aquilo foi uma tragédia, meus irmãos. Aquilo foi algo tão horroroso. Algo assim que, para quem estava ali da família, foi um pesadelo. Algo que ninguém gostaria de presenciar. Até as pessoas, até as mulheres que estavam filmando, choravam, estavam desesperadas ao ver aquela tragédia acontecendo. Imagine quando a família recebeu notícia dessa tragédia. Imagine os familiares, os amigos, sabendo que as pessoas que estavam ali eram pessoas que faziam parte do seu relacionamento, da sua família. O que passou na cabeça daquelas pessoas, irmãos? Eu quero falar exatamente sobre isso, aproveitando esse fato que aconteceu recentemente. Porque nós não estamos preparados para as tragédias da vida. Elas surgem, irmão Edmar, de forma inesperada. Elas não marcam na agenda que, a tragédia vai chegar tal dia e tal hora. Não, ela nos surpreende. Não é verdade, meus irmãos? Ela não nos prepara para receber essa notícia. E aí, queridos, o que fazer diante das tragédias? Como lidar com elas? Como reagir e não sermos destruídos pelas notícias das tragédias que ocorrem na nossa vida? Nada melhor do que nós pensarmos na vida de Jó.
que sofreu uma grande tragédia, que recebeu 4 notícias terríveis, uma atrás da outra. E esse homem, ele vai nos ensinar como nós devemos lidar com as tragédias, para termos equilíbrio emocional, para sabermos agir da maneira certa quando recebemos uma notícia terrível, triste, como ele recebeu e como essas famílias receberam. O fato é, meus irmãos, que não estamos preparados para as tragédias da vida. E nós precisamos nos preparar. Por quê, pastor? Porque você vai aprender comigo nessa noite, e essa é a máxima da nossa mensagem de hoje. Todos os servos de Deus enfrentam tragédias. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, algo pode acontecer que aos seus olhos pode ser uma tragédia. Jó era servo de Deus. Era um homem que, aos olhos de Deus, foi um grande homem. Eu quero então agora ajudar você a entender rapidinho a história de Jó. E depois a gente vai entender como lidar com as tragédias que acontecem na nossa vida. O que a Escritura fala sobre Jó? É importante a gente conhecer Jó, saber sobre a vida dele, para você entender a mensagem de hoje. E até para você também entender o contexto da mensagem. A Bíblia nos revela que Jó era da terra de Uz. Segundo os estudiosos, Uz era uma região fora de Israel, provavelmente ao sul de Edom e ao norte da Arábia. Lamentações 4:21 fala sobre isso. Isso então nos faz entender, meus irmãos, que Jó era um gentil piedoso, semelhante a Melquisedeque, semelhante a Jetro. Tanto Jetro como Melquisedeque eram homens piedosos, Jó também era. Isso você sabe lendo o versículo 1, que fala da terra de onde era Jó. Versículo 1, parte B, vai nos mostrar que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Após apresentar o perfil de Jó, o texto bíblico fala sobre a família de Jó. Uma família grande, uma família bonita. 7 homens, 3 mulheres, 10 filhos. É tipo essas famílias da época do irmão José, da irmã Neide, da irmã Ruth, né? Que podia ter 10 filhos, 12 filhos, né? A minha mãe era de uma família de 12 filhos, irmãos. 12 irmãos. Meu pai acho que era de 13. Da época de Jó, irmão. Porque agora, para já está difícil. Não é verdade, irmãos? Está complicado. Você imagina cuidar de 12 filhos, irmão Dimar. Sangue do cordeiro. Não tem estrutura não, irmão. Você já pensou, irmão? 12 filhos correndo para lá e para cá. Aquela detalhada, aquela confusão. Sangue de Jesus tem poder. Mas é isso aí. A família de Jó era uma família grande. Era uma família que, além de ser grande, era feliz, porque eles festejavam. Você lê no versículo 4, eles sempre se reuniam para banquete. Então você percebe que havia alegria nessa família. Era um homem rico, com muitos animais e servos, diz o versículo 3 para nós. Se preocupava com a sua vida, com a vida espiritual dos seus filhos, por isso ele constantemente oferecia sacrifícios a favor dos seus filhos, porque ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Foi descrito por Deus como seu servo. O próprio Deus enxergava Jó como seu servo. Lembra o que ele disse para Satanás? Observaste o meu servo Jó? Gente, isso aí é tremendo, irmão Dimar.
O próprio Deus enxerga Jó como seu servo. E aí passa a ficha do homem. Homem temente, íntegro, que se desvia do mal. Deus conhecia Jó. E Deus traça o perfil de Jó para Satanás. E aí, meus irmãos, após esse momento da conversa de Deus com Satanás a respeito de Jó, a Bíblia nos mostra, a partir do versículo 17 e 18, que Jó recebeu 4 notícias, uma atrás da outra. Vem um servo e fala uma tragédia. Acaba de falar um servo, vem outro servo e fala outra tragédia. E assim, 4 notícias terríveis, uma pior do que a outra. E aí então, no versículo 14 e 17, nós tomamos conhecimento que Jó sofre uma grande perda de seus animais, servos, e no versículo 18, perde também os seus filhos. E no versículo 20 até o versículo 22, a Bíblia, ela faz questão de revelar a nós a reação de Jó diante da tragédia. E é aqui que vai ser o nosso foco na mensagem de hoje. Como Jó reagiu ao receber as más notícias? Como que ele lidou com aquelas tragédias? Meus irmãos, eu creio que a mensagem de hoje vai mudar muito a nossa cosmovisão sobre a tragédia. Muitos de nós vamos encarar o sofrimento, a dor, as perdas de uma outra forma, que vai nos ajudar a ter equilíbrio emocional, a ter equilíbrio espiritual diante da dor. Nós vamos aprender nesta noite que nós devemos lidar com as tragédias normalmente. Pastor, me explica o que significa lidar com as tragédias normalmente. Vou explicar para você com as posturas que Jó teve no versículo 20. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Eu vou colocar também no projetor para que os irmãos possam acompanhar. Está aí. Eu disse que nós devemos lidar com as tragédias normalmente, com disposição e consciência. Pois o texto diz assim na primeira parte do versículo 20. Então, Jó se levantou. Essa atitude de Jó se levantar mostra a disposição e a consciência que ele tinha da notícia que ele recebeu. Ele se levanta. Primeira coisa que o texto mostra é que ele se levantou. Segundo, nós devemos lidar com as tragédias com gesto de luta e de dor. Foi a segunda atitude de Jó. Olha o que o texto diz no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. O que é isso? Isso aí é um gesto de luto, de dor. Por quê? Porque ele perdeu os filhos, ele perdeu seus servos, ele perdeu seus animais. Então esse ato de rasgar o seu manto expressa exatamente o luto e a dor que ele estava sentindo ao receber a notícia. Além disso, nós aprendemos com Jó que nós temos que lidar normalmente com as tragédias, com um gesto de humilhação e profunda tristeza, pois o texto no versículo 20 diz assim: Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça. Esse ato de Jó raspar a sua cabeça tem a ver com um gesto de humilhação e de profunda tristeza. Como é que ele expressou a sua humilhação diante daquele contexto e ao mesmo tempo demonstrou que estava profundamente triste, raspando a sua cabeça? Mas ele não para por aí. Ele se levanta, ele rasga o manto, ele raspa a cabeça, mas ele depois se prostra e adora. E é com atitude de adoração que nós devemos enfrentar as tragédias da vida. Para Jó, note,
aquilo foi normal. Mas para outra pessoa talvez não seria. Mas essas atitudes de Jó mostram como ele se comportou de maneira normal. Ele ficou chocado, ele enfrentou a realidade, porque muita gente foge da realidade, muita gente quer sumir, não quer encarar a situação, mas Jó se levantou, mostrando atitude consciente. Ele sabe o que está acontecendo. Depois ele rasga o manto, depois ele raspa a cabeça, depois ele se prostra, depois ele adora. Percebe as atitudes normais que Jó teve diante da tragédia? E aí, meus irmãos, nós aprendemos aqui que ao sofrer uma tragédia nós devemos enfrentar com consciência, expressando a nossa dor, tristeza, humilhação e também adoração. É normal chorar. Ao ouvir uma notícia, anormal é você não ter nenhuma reação emocional. O normal é você chorar. O normal é você sofrer. E você não deve sentir culpa por isso, porque isso é normal. É normal é você ficar paralisado e não ter nenhuma reação. Isso é normal. Normal é você expressar a sua dor, expressar a sua tristeza. Mas também é normal você se prostrar e adorar a Deus. Porque isso é coisa de crente. Isso é coisa de gente que confia em Deus. E quando Jó se prostra e adora, como o texto diz aí no versículo 20, olha o que o texto diz: e lançou-se em terra e adorou. Este ato de Jó, meus irmãos, se lançar em terra e adorar, nada mais é do que atitude de adoração, de reverência e de submissão a Deus. Jó está reagindo naturalmente diante da tragédia. Quem entendeu isso aí, diga amém. Escute isso. Este versículo é uma das maiores expressões de reverência diante do sofrimento encontrada nas Escrituras. A intensidade do lamento de Jó não diminui a profundidade da sua adoração. Ao contrário do que a teologia da prosperidade prega, a Bíblia apresenta um modelo de piedade no sofrimento. Você e eu precisamos ser piedosos no sofrimento. Jó foi piedoso no sofrimento. Jó não entrou em crise quando tomou uma notícia, tomou o conhecimento de uma notícia triste. Ele continuou adorando a Deus, ele continuou servindo a Deus, ele continuou confiando em Deus. Percebe isso, irmão? Pois é. Jó lamenta, mas se prostra. Sofre, mas adora. Esse versículo nos ensina que a adoração genuína não é resultado de bênçãos recebidas, escute isso, mas da convicção de que Deus é digno de ser adorado independente das circunstâncias. Jó não adorou a Deus porque aconteceu uma coisa boa. Ele adorou a Deus em meio ao seu sofrimento, porque ele entendia que mesmo diante da dor, Deus é digno de ser adorado, meus irmãos. Deu para você entender isso aí? Quem entendeu, diga amém. É por isso que nós cantamos hoje, propositalmente, intencionalmente, te louvarei. Mas o que a música fala? Não importam as circunstâncias. Essa é a essência do verdadeiro adorador. Ele não adora só quando ganha, ele adora também quando perde. Então essa é uma reação normal ao lidar com as tragédias da vida. Em segundo lugar, nós vamos também aprender com esse texto que nós devemos lidar com as tragédias com uma cosmovisão correta da vida. Você precisa ver a vida como Deus vê, como os crentes do passado viam. Enxergar a vida da maneira certa, da maneira correta. Por quê, pastor? Porque se nós tivermos uma visão errada da vida, quando vier a tragédia, nós entramos em crise. Ficamos desestruturados emocionalmente, reagimos da maneira errada.
Já parou para pensar por que Jó reagiu dessa maneira? O que me leva a entender os motivos, as razões de Jó adorar a Deus no sofrimento? É o que ele verbalizou depois disso. Quando Jó ele vai verbalizar o que está no seu coração, em relação às tragédias que ele está vivendo, você vai perceber que Jó ele tinha uma cosmovisão correta. Ele tinha uma visão perfeita sobre Deus. A teologia de Jó era uma teologia correta. Jó, ele enxergou o sofrimento da maneira certa. Por isso ele reagiu corretamente diante da tragédia. E é isso que eu quero agora, com a ajuda de Deus, fazer você entender. As pessoas que têm uma cosmovisão correta, ou seja, uma visão do mundo correta, verbaliza que veio a este mundo sem nada e que sairá da mesma forma. Quando você tem uma visão correta da vida, você sabe que você veio sem nada e vai sair desse mundo também sem nada. Essa é a verdade. E Jó ele expressa isso. Olha o que ele verbaliza, acompanhe comigo aí no versículo 21. E disse, preste atenção para isso. Olha o que o texto diz aí, versículo 21. Como é que o texto começa, irmãos? Não, preste atenção. Como é que o texto começa? E disse, ele verbalizou, percebe? Ele falou. Entendeu? O que ele falou? Ele falou uma convicção. No seu falar você percebe como é que ele enxergava a vida. Entendeu? Ele disse, no saí do ventre de minha mãe. Alguém aqui saiu do ventre da mãe com alguma roupa? Com alguma coisa? Não. Saiu nu. Essa é a verdade, irmão. Todos nós entramos neste mundo sem nada. E quando nós vamos sair? Vamos sair sem nada. Jó entrou nesse mundo com filhos? Não. Com animais? Não. Com servos? Não. Está entendendo por que ele está dizendo? Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei? Ele tem certeza, ele sabe que ele entrou nesse mundo sem nada e vai sair desse mundo sem nada. Essa é a realidade, irmão. Você sai desse mundo também sem nada. Sabe o que isso nos ensina? Que nada é nosso para sempre. Neste mundo aqui, nada é nosso para sempre. Nada. Filhos, bens, casa, empregados, nada disso é nosso para sempre. Uma hora a gente vai deixar tudo. Segundo, a pessoa que tem uma cosmovisão correta verbaliza que Deus é bondoso ao nos dar e soberano ao levar. Olha como é que a visão de Jó é perfeita sobre Deus. Primeiro ele falou sobre a vida. Ele entra nessa vida sem nada e sai dessa vida sem nada. Agora ele fala sobre Deus. Olha o que ele diz, versículo 21, parte B. Vamos ler juntos? O Senhor deu e o Senhor tomou. Qual é a visão que você tem que ter quando você recebe uma notícia trágica? Lembrar que o Senhor deu e lembrar que o Senhor também leva. Isso então nos mostra duas coisas sobre Deus. Deus é bondoso. Tudo o que temos é dádiva de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso ele diz, o Senhor deu. Quem deu para Jó seus filhos, seus servos, seus animais? Para Jó foi Deus. Entendeu? Porque ele está falando isso ao receber as notícias. Isso tem a ver com as perdas que ele sofreu. Então ele diz, o Senhor deu.
Foi o Senhor que me deu os filhos, foi o Senhor que me deu os servos, foi o Senhor que me deu os animais. Deus é bom, é dádiva de Deus. Você tem filhos? Dádiva de Deus. Tem bens? Dádiva de Deus. Já não disse Tiago, no capítulo 1, que toda boa dádiva vem de onde, gente? Do Pai das luzes. Toda boa dádiva vem de Deus. Agora, isso é bom, né? Isso é agradável, né? Isso é legal. Mas também o texto vai nos ensinar que tudo que perdemos é resultado da soberania de Deus. Porque Jó diz assim: o Senhor deu e o Senhor tomou. Forte isso, né, irmão José? O Senhor tomou. Com essas palavras, Jó estava dizendo que Deus era soberano sobre aquilo que ele deu ao seu servo. Jó não achava que aquilo era propriedade dele. Jó entendia que Deus tinha todo o direito como soberano de levar, de tomar. Que visão perfeita que Jó tinha de Deus. Jó, poderíamos dizer, Paulo, que ele era um teólogo reformado, que enxergava perfeitamente a soberania de Deus. Porque ele diz: o Senhor tomou. Tudo que temos é dádiva de Deus. Tudo que perdemos é resultado da soberania de Deus. É ou não é, gente? É. Quer ver como é que é? O diabo se apresenta diante de Deus. E Deus fala sobre Jó. Viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. O diabo diz: também pudera, né? Ele é abençoado de todas as sortes, de todas as formas. O Senhor o cercou, o protegeu de uma maneira tão especial que nada acontece de ruim com ele. Óbvio que ele vai te adorar, é óbvio que ele vai ser servo do Senhor, é óbvio que ele vai ser íntegro, é óbvio que ele vai ser temente. Agora tira o que ele tem. Aí eu quero ver se ele vai continuar te adorando, se ele não vai blasfemar contra ti. Aí o que Deus fez? Deus soberanamente disse: tá bom, vai lá, toca em tudo que ele tem, mas não toca nele. Olha a soberania de Deus. Deus permitiu o diabo tocar nas coisas de Jó, mas não permitiu que tocasse em Jó. E o diabo só tocou nas coisas de Jó porque Deus permitiu. Percebe a soberania de Deus? Pois é. Por isso que Jó diz: o Senhor o tomou. E de fato, foi pela soberania de Deus que tudo aconteceu. Só que às vezes a gente entra em choque, irmão Edmar. A gente fica tão confuso. Na hora da tragédia, alguns crentes ficam tão perdidos que parece que Deus não existe quando ocorre uma tragédia. Mas Deus continua sendo bom e soberano nas tragédias. Olha, irmão, perder um filho já é algo terrível. Você imagina perder todos os seus filhos, irmão, numa tragédia só. O que esse homem viveu, irmãos, eu não vivi. Eu não sei o que é perder um filho. Mas, irmão, só em imaginar eu perder a minha filha, eu já sofro. Agora você imagina perder todos os filhos num dia só, numa tragédia só. Gente, eu acho que eu ia ter um troço no coração. Porque a minha pressão, ela sobe. Se eu me estressar, se eu receber uma notícia que mexe com o meu emocional, irmão Dimar, minha pressão, pum, sobe. Quando eu recebi a notícia do meu pai, que faleceu em 2020, eu estava assistindo um filme com a minha esposa. E meu pai estava bem. E de repente, vendo o filme, toco meu celular, uma pessoa que eu não conhecia, disse assim: você é o Renato, filho do seu Daniel? Eu falei: sim, sou. Olha, eu lamento muito, mas eu estou ligando para dizer que seu pai faleceu. Irmão, quando ele falou, eu gelei. Eu comecei a gelar
E comecei a pensar assim, não é possível. Irmão, eu comecei a sentir uma dor no coração. Mas uma dor no coração. Que eu falei assim, nossa, eu não posso ficar pensando muito nisso não. Vou ligar para um amigo meu que é pastor, já vou começar a pedir uma orientação de como é que eu vou fazer o sepultamento do meu pai. Porque se eu focasse naquele negócio ali, irmão, eu acho que meu coração ia explodir. E eu comecei a sentir uma dor no peito, porque era uma notícia tão assim, tão repentina. Mas como? Meu pai estava bem, agora morreu? É assim, irmãos. E sabe, irmão Edmar, qual foi a mensagem que eu preguei no sepultamento do meu pai? Esse texto aqui, ó. Estava lá eu, poucas pessoas da nossa família. Estava na época da pandemia, não podia juntar muita gente. Era um sepultamento separado. Meu pai faleceu de morte súbita. Estava lá no terraço da casa dele, ajeitando as coisinhas lá em cima, limpando as coisas. E aí ele demorou a descer. Quando foi ver, estava morto lá em cima no terraço. E aí, meus irmãos, diante dos meus familiares, dos irmãos, dos primos, dos tios, eu li esse texto e disse, irmãos, amigos e familiares, Deus deu 72 anos de vida para o meu pai. Pude conviver com ele 72 anos de vida. Agora o Senhor levou. Louvado seja Deus. Deus é bondoso em ter dado a vida ao meu pai, e Deus é soberano ao levar meu pai. Irmãos, desde a notícia, irmão Edmar, que eu recebi da notícia do falecimento do meu pai, até a hora que eu sepultei, eu não tive tempo de chorar, irmãos. Sabe quando que eu fui chorar? Quando eu cheguei do Rio de Janeiro, deitei na cama, foi aí que eu respirei e foi ali que eu comecei a chorar. Porque foi uma correria. Tem que pegar o corpo do meu pai, tem que ver funerária, tem que ver enterro, tem que ver isso, tem que ver aquilo. E eu preocupado de não deixar aquela notícia me abalar emocionalmente para minha pressão não subir. Foi só quando eu deitei na cama que eu comecei a chorar. Não é fácil não, irmãos. Perdi minha mãe com 52 anos de vida. Minha mãe faleceu por causa de um câncer. Perdi meu pai com 72 anos de vida. Mas em todas essas duas perdas que eu tive, eu adorei a Deus, sofrendo, chorando, mas reconhecendo a soberania de Deus. É assim, irmãos. É nessas horas que nós devemos mostrar que o nosso Deus, na nossa vida, é soberano. Amém, meus irmãos? E a pessoa que tem uma cosmovisão correta verbaliza que Deus é digno de ser adorado em qualquer circunstância. Veja se não é isso que o texto diz. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Vamos ler juntos? Bendito seja o nome do Senhor. Jó adora a Deus, louva a Deus diante da perda, diante da tragédia. Ele está aqui reconhecendo que Deus, Ele é digno de ser adorado. Isso aqui nos faz entender, irmãos, que Deus é Deus nas tragédias também. Deus não é Deus só quando tudo vai bem. Deus é Deus também quando uma tragédia acontece. E ainda assim Deus é digno de ser adorado. O versículo 21 é uma das declarações mais sublimes das Escrituras, irmãos, sobre a soberania de Deus e a maturidade espiritual de um servo de Deus. Jó aqui não romantiza a dor, mas também não se rebela contra Deus. Ele se curva diante da providência divina e transforma a sua dor em adoração. Este versículo é um convite para todos os crentes lembrarem que a fidelidade não é medida pelas posses que temos, mas pela reverência que demonstramos, mesmo quando tudo é tirado de nós.
Deu para você ouvir isso aí? Deu para você entender esse mistério aí? Vou ler de novo. Este versículo é um convite para todos os crentes lembrarem que a fidelidade não é medida pelas posses que temos. Jó não foi fiel só quando tinha o que tinha. Jó foi fiel quando perdeu tudo. Ele foi fiel quando perdeu tudo. Então, amado, enfrente as tragédias acreditando que tudo está no controle de Deus. Que Deus é soberano sobre cada situação que você vive na vida. Está tudo no controle de Deus. E em terceiro e último lugar, nós devemos lidar com as tragédias com uma vida irrepreensível. Por que com uma vida irrepreensível? Porque foi com uma vida irrepreensível que Jó lidou com as tragédias da sua vida. Olha o que diz o versículo 22. Acompanhem comigo, por favor. O versículo 22 diz assim, vamos ler juntos? Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui, irmãos, o texto nos faz entender que Jó agiu com integridade, porque o texto diz, em tudo isto, Jó não pecou. Com as perdas dos animais, com as perdas dos servos, com as perdas dos filhos, Jó não pecou. Continuou fiel ao Senhor. Continuou íntegro. Percebe? Aquela integridade que o texto começa falando sobre Jó. Aquela integridade que Deus destacou para o diabo foi confirmada aqui. Porque em tudo Jó não pecou. Nós devemos lidar com as tragédias da vida com uma vida irrepreensível, agindo com temor a Deus. Porque o texto diz assim, em tudo isso Jó não pecou, e o que mais? Nem atribuiu a Deus falta alguma. O fato de Jó não atribuir falta alguma em Deus mostra o seu temor para com Deus. Jó sabia que Deus era um Deus santo, um Deus justo, um Deus puro. Como colocar a falta de uma tragédia em Deus como muita gente faz? Já viu como muitas pessoas reagem quando sofrem uma tragédia? Blasfemam, não acreditam em Deus mais, deixam de cultuar a Deus, deixam de servir a Deus, deixam de adorar a Deus, culpa a Deus sobre tudo que acontece. Mas se Deus é bom, por que isso aconteceu? Mas se Deus me ama, por que isso aconteceu? Não é assim que o pessoal fala? Pois é, então coloca a culpa em Deus. Mas Jó não fez isso. Percebe? Isso mostra o temor de Jó. Lembra que o texto diz que Jó era temente a Deus? Lembra que o próprio Deus falou para o diabo, homem que teme ao Senhor. O temor de Jó foi confirmado na tragédia, irmão. Então os servos de Deus são fiéis no sofrimento. Guarde isso. Os servos de Deus são fiéis, são íntegros, são tementes ao Senhor no sofrimento. O versículo 22 é o selo divino sobre o caráter de Jó. Ele sofreu perdas imensas, como nós vimos, mas se manteve fiel. Não pecou com palavras, nem com o coração, não acusou a Deus de injustiça, nem murmurou. E este versículo, então, desafia todos os crentes a confiar em Deus em meio à dor. A adorá-lo, mesmo quando as bênçãos desaparecem, e a manter integridade quando o mundo desaba. Jó é o retrato vivo da fé reformada em ação, firme na soberania de Deus, rendida em reverência e sustentada pela graça. Sentiu o drama? O pior aconteceu na vida de Jó, irmãos. Jó viveu um grande pesadelo, mas Deus continuou sendo soberano. Deus continuou sendo Deus. Deus continuou sendo perfeito para Jó. Por isso que não atribuiu culpa alguma a Deus, porque Deus é perfeito. Irmãos, as tragédias acontecem e nós não temos respostas para tudo. Não é verdade, mãe de Mar?
Irmão de Mar, mais velho que eu, mais experiência, sabe muito bem disso. Nós não temos resposta para tudo que acontece de ruim na nossa vida, irmãos. Porque Deus não nos mostra. Você acha que já sabia que Deus teve uma conversa com o diabo? Não, irmãos. Isso foi registrado depois. Jó enfrentou o sofrimento sem saber a razão daquilo, o porquê daquilo, mas continuou sendo fiel ao nosso Deus. Então, diante desta verdade, irmãos, que o texto nos mostra, seja íntegro e temente a Deus diante das tragédias, seja irrepreensível, como Jó, que não pecou e não atribuiu culpa alguma ao Senhor. Amém? Muito bem. Queridos, diante do que nós ouvimos, diante do que nós já entendemos, eu concluo dizendo que as tragédias provam o nosso caráter e a nossa fé. Preste atenção para isso. As tragédias, os sofrimentos, as dores da vida provam o nosso caráter e a nossa fé. Porque Jó continuou o mesmo, irmão Edmar, mesmo diante das tragédias. E Jó, irmão Edmar, continuou sendo crente em meio às tragédias. Lembra que o diabo falou para Deus? Lembra? Ele é assim, olha só, ele é temente, ele se desvia do mal, ele é íntegro. Porque o Senhor tem abençoado ele. Tira o que tem dele e vamos ver se ele não vai blasfemar. Irmãos, pergunta aos irmãos, Jó continuou o mesmo depois da tragédia? Sim ou não? Sim. Seu caráter foi provado e aprovado. Agora vamos falar sobre a fé dele. Porque ele era temente a Deus. Jó continuou temendo a Deus diante das tragédias? Sim ou não? Sim. Então o temor dele foi provado na tragédia e foi aprovado na tragédia. Percebe? Ele continuou sendo crente. Ele continuou sendo íntegro, mesmo diante das tragédias. Então as tragédias, em outras palavras, o que eu quero dizer para os irmãos? É nas tragédias que a gente sabe quem é a pessoa e em quem nela confia. Se nas tragédias que ocorrem eu perco a cabeça e eu me afundo no pecado porque algo terrível aconteceu na minha vida, eu só estou mostrando, irmãos, o que eu sou. Está entendendo? É isso que as tragédias fazem na vida da gente. Ela nos revela, ela expõe o que nós somos. E quando nas tragédias eu não glorifico a Deus, pelo contrário, eu murmuro, eu reclamo, eu blasfemo, eu praguejo, eu faço o contexto de forma negativa, eu só estou mostrando que no fundo, eu não crio coisa nenhuma. Na verdade, a minha fé, ela só dependia do fato de estar tudo bem na minha vida. Mas o crente que é crente em qualquer circunstância. E Jó provou isso para nós. Amém, meus irmãos? E é isso que nós temos que mostrar diante das tragédias. Então, o contexto que nós lemos, irmãos, forma para nós um poderoso testemunho de fé verdadeira em meio ao sofrimento. Jó, ao perder tudo, lamenta com sinceridade, como nós vimos, prostra-se com reverência e adora com fidelidade. Ele reconhece que veio ao mundo sem nada e voltará da mesma forma, confessando que tudo o que possuía veio das mãos de Deus e por isso o Senhor tem um direito soberano de tomar. E em vez de pecar ou acusar a Deus de injustiça, ele bendiz o seu nome. Olha que coisa tremenda. Essa sequência revela que a verdadeira adoração não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma confiança profunda na soberania, justiça e bondade de Deus.
O homem é capaz de adorar a Deus nas tragédias porque ele acredita na justiça, na bondade e na soberania de Deus. É por isso que ele adora a Deus. Pode acontecer a pior coisa na sua vida. Domingo é dia do Senhor. Domingo você vai à casa de Deus para louvar a Deus. Porque Deus é Deus. Amém, meus irmãos? É isso aí. Ah, eu perdi. Fui mandado embora. Tomei conhecimento que eu estou com uma doença. Irmão, Deus continua sendo Deus. E eu vou continuar confiando em Deus. É bom a gente adorar, né, irmão? Quando está tudo bem, dinheiro no bolso, saúde, a família está bem, está tudo bem, né? Tem muitos bens, tem muitos animais, tem muitos empregados. A família está feliz, todo mundo festejando. Ali é fácil, irmãos. Difícil é quando perde tudo. Aí que é difícil. Jó então nos ensina que é possível sofrer com fé, lamentar com reverência e continuar adorando com integridade. Guarde isso aí. Jó nos ensina que é possível sofrer com fé, lamentar com reverência e continuar adorando com integridade. As tragédias revelam quem nós somos e em quem nós cremos. Se você é um crente de verdade, vai continuar sendo crente nas tragédias. Se você é íntegro de verdade, vai continuar sendo íntegro nas tragédias. Nada muda na sua vida. As coisas continuam. Você continua sendo o que você é e você continua adorando a Deus, a quem você adora, a quem você teme, em quem você confia. Amém, meus irmãos?